Bem-vindo ao nosso terceiro episódio do Pode Inaugurar. E hoje, ninguém mais, ninguém menos que Gustavo Mota, nosso arquiteto em construção. Quase. Pessoa fundamental na DIC Engenharia. Sem Gustavo hoje, DIC Engenharia não existe, porque eu tô fazendo outras coisas. Mas faz parte do processo. Então, alguém precisa estar lá na linha de frente. Muito obrigada, Gustavo, por assumir o papel de general ali, de linha de frente da DIC. Claro que eu continuo auxiliando o Gustavo dentro, Sim, né, com de certeza. todas as necessidades. A gente vê junto os processos, mas a parte mais burocrática ali, mais mão na massa, é o Gu que cuida de todos. Então, quero agradecer por você estar aqui hoje. Agradecer pela sua chefe ter te liberado, Viu? né, no seu horário de serviço. Um aval. Para participar desse programa. Gustavo, por favor, se apresente. Quem é Gustavo? O Gustavo é uma pessoa que tá sempre em desenvolvimento, vamos dizer assim. Todos estamos, mudanças, não é? né? Não, eu tenho 26 anos, né? Vou fazer 27 anos esse ano agora. E... a gente já passou por algumas coisas, né? Então, principalmente acho que na questão de carreira, já tive diversas trocas de carreiras aí. Então, sou formado em logística, atuei profissionalmente, era supervisor, né? Acabei vamos dizer assim, me preparando para mudar de área. Então, eu resolvi mudar de área, me preparei para isso e hoje a gente está aí na arquitetura, quase se formando. Então, basicamente isso, né? E é interessante, né? Porque você é um tanto de anos mais jovem do que eu, né? E essa possibilidade de experimentação, ninguém tá preso, né? Sim, com certeza. A minha mãe tem mais de 60 e tá fazendo uma faculdade nova. Já. Então, assim... Meu pai também, mesma coisa. Não existe momento... Ai, agora eu já tô velho, já não posso mais trocar de faculdade. Você fez logística. Sim. É formado, tem curso superior. Agora eu já fiz a faculdade, vou ter que ser logística para sempre. Não. Se você encontra outro prazer, outro motivo para estar aqui, por que não? Sim, né? Com certeza. É aquele negócio, né? A gente tá em constante mudança, né? E também não quer dizer que, eu fiz, mudei e abandonei aquilo, né? Porque tudo vai agregando a quem você é. Então, aquilo fez parte, vai agregando quem eu sou para eu cada vez ser um profissional melhor, uma pessoa melhor. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, Adri, mas você fica tão à vontade na frente da câmera, você fica tão à vontade falando. Como que você, né, fez isso para não ter vergonha? Mas Sim. Eu também fui técnica em monitoria de lazer e recreação, em campo, em pousada. Eu tenho curso de palhaço, eu tenho curso de teatro. Sim. Então, assim, Não, tudo que eu fiz... Vocês querem ver uma coisa que me ajudou muito na... Uhum. Eu acho que no meu desenvolvimento profissional, do ponto de vista humano, Sim. quando eu fui consultora da Mary Kay. Porque a gente tinha treinamentos de vendas, de como lidar com as pessoas. Porque na engenharia, ninguém ensina como lidar com as pessoas. Sim. Ensina a conta. Aquela questão de que normalmente a faculdade vai preparar o seu técnico, né? Então você sabe ali muito tecnicamente, mas quando você vai para o mercado de trabalho, você precisa ser um profissional mais completo, né? Então tem outras experiências que vão agregar também no seu profissional completo. Que é o que você falou, por exemplo, você saber vender, você saber se posicionar, você saber... Não, diversas coisas, que nem hoje a tecnologia. Então não é só o técnico. Porque só o técnico você vai sair um bom profissional, mas não quer dizer que você vai se dar bem profissionalmente por conta disso, né? Interessante isso, né? É diferente. Eu vou aproveitar para me apresentar também, porque quem tá assistindo esse episódio é a primeira vez que caiu Chegou aqui de balão. no Pode Inaugurar. Gente, o Pode Inaugurar é um podcast de inauguração. Sei. Então aqui nós estamos fazendo testes. A gente fala que a gente tá brincando sério, né? Porque a gente montou toda essa estrutura, a gente tem um podcast a caminho, chegando, e essas gravações aqui são testes. Teste de som, teste de áudio, teste de luz. Cada dia que a gente gravou com uma cor diferente atrás. Hoje, inclusive, eu estou sem voz. E eu estou gravando sem voz porque eu quero ver qual que é o resultado. Porque hoje, você e eu, a gente podia marcar outro horário. Com certeza. Mas e quando eu tiver um convidado que eu não tenho opção? Eu preciso saber como que vai sair a minha voz, né? No episódio, se é necessário realmente desmarcar ou se dá pra passar. Faz o teste. Porque eu não sei pra você como tá, mas... Tá ok. Tá ok? Então sucesso. Tudo certo. E aí, então... Vamos falar sobre isso. Então, eu vou perguntar para você o que eu perguntei para todo mundo que esteve no Pode Inaugurar e essa vai ser fácil.
Ixi. Como nós nos conhecemos? Ah, foi através de mediações, vamos dizer assim. Acho que tudo começou quando, né, eu estava na faculdade de arquitetura, né? Então, como eu até já comentei, né, eu me planejei para fazer essa troca de carreira. Então, já antes de entrar na faculdade, eu comecei já a pensar que eu queria mudar de carreira. Então, fui guardando uma reserva de emergência. E chegou num determinado período, né, onde eu falei assim, pô, eu acho que já é bacana para mim ingressar na área. Então, contatei, né, a coordenadora do curso, né, a Gabi. Então, até hoje agradeço ela. A Gabi me orientou, né, porque na verdade, eu nunca tive contato com engenheiro ou arquiteto, porque na minha família não tem. Então, até então, eu acabava ficando meio perdido, né, e contatei ela perguntando o que ela achava sobre o estágio. Se era legal já fazer de início ou deixar para o final. Porque a gente vê que na grade curricular o estágio é só no último ano, né? Então você fala assim, pô, deixo pro final pra mim agregar conteúdo, não sei o quê. Ela falou assim, não, se você puder já fazer de início, é melhor. Então já no primeiro semestre, né, eu perguntei pra ela me orientou, e ela mesma, né, perguntou no grupo dos profissionais que tem da associação, né? Então a associação aqui de Atibaia também foi um caminho, né, pra mim estar aqui hoje. E aí, perguntando lá, você se manifestou, né? Falando que precisava de um estagiário. E aí, a gente acabou entrando em contato, se conheceu, né? Se marcou de conversar. E ali, a gente acabou se conhecendo. Ou seja, na entrevista de emprego, Sim. né? Quando ele veio para a vaga de estágio, nós nos conhecemos. Mas a minha resposta tinha sido na entrevista. Olha como a sua resposta foi muito mais Sim. ampla. Olha como esse networking, como Não, com certeza. os fios da vida nos conectam de um jeito que a gente não sabe, que a gente não imagina, que a gente não entende. Então, a Gabi falou que você é um excelente aluno, né? A sua disposição em deixar um emprego onde você... Porque como você já era formado, você tinha um cargo de liderança na outra empresa. Sim, com certeza. Então, assim, deixar um emprego de um cargo de liderança, de um salário maior, para entrar como estagiário num escritório pequeno de engenharia, ainda deixei bem claro para ele, falei, olha, é um escritório de uma mãe empreendedora, né? Você não vai ver aqui grandes obras, construções monumentais. A gente está aqui para lidar com regularizações e com pessoas. E você topou. Não, tudo né? certo. É Então... aprendizado, né? Assim, a gente... É o que eu sempre falo também, né? Que você falou da questão, né? De cada coisa vai mudando, né? O andar das coisas, assim, no geral, né? Então, uma pequena atitude vai dando uma outra atitude que vai chegando onde, às vezes, a gente quer chegar realmente. E a gente não tem noção desse âmbito, né? E a questão de você topar realmente, né? Não ter... Porque, assim, a gente sabe que o medo vai dar, né? Mas é aquela questão que... Mas se preparar fez toda a diferença, Não, né? com certeza, porque você já tem uma base para que quando o medo chegue, você fala, não, eu estou preparado para isso. Então, você acaba arriscando também, né? É o que o pessoal muitas vezes fala, você tem que dar 2 passos para trás para dar um para frente. Então, você fala assim, pô, eu vou, né, receber menos, vou largar o serviço que eu tô hoje, porque eu sei que onde eu vou entrar realmente tem uma perspectiva de crescimento melhor. Então, é basicamente isso, né? Acho que a preparação também é o segredo para as coisas. Na mentoria, fiz uma mentoria agora que acabou a semana passada. E aí foi dito assim, que a cautela é importante, mas que a gente não pode ter medo. Sim. Porque a frequência do medo nos paralisa. Sim. Mas fazer as coisas com juízo também é bom, né? Então, assim, não é que é pra... me jogo no mundo e Deus vai colocar o chão. Vai colocar. Mas ele vai colocar assim, ó, então tá bom, eu vou. Sim. Mas eu vou me preparar, aí eu vou, né, fazer porque eu acho que daí também... Vou trocar de área. Isso. Eu entendo que eu tenho que entrar como estagiário, que é um degrau mais baixo do que eu estou hoje, porque são profissões diferentes, áreas diferentes. Não é pela pessoa que você é, e sim pelo seu estágio de aprendizado naquela área de atuação. Com certeza. Né? Eu acho que até faz essa diferença, né? Do medo para realmente aquele frio na barriga, né? Porque quando você se prepara, mesmo que o medo chegue, né? O medo não vai te paralisar, porque você tá preparado. Então, lógico, isso pode acabar acontecendo, tipo, pode dar errado, alguma coisa assim, porque são tentativas, a vida é de tentativa. Mas quando você tá preparado, o medo não te paralisa, né? Porque você fala assim, putz, eu vou receber menos, e se não der certo? Mas você tá preparado, então, se não der certo, você tem uma reserva de emergência que vai te segurar ali por um tempo. Agora, se você não se prepara, se der errado, aí realmente é o medo, né? Então, acho que a questão da preparação acaba também influenciando um pouco nisso.
você faz ali um estudo, faz uma preparação e depois vai pra cima. Tipo. E aí também tem a seguinte situação. Não significa que vai dar tudo sempre certo. Não, com certeza. E muitas coisas que não dão certo é porque tem algo maior e melhor na frente, ou porque você não estava preparado, ou porque você não se preparou o suficiente. E não cabe a gente tentar mudar a correnteza do rio, Sim. né? Então, eu tentei, eu não consegui, beleza. O que eu aprendo com isso? Qual que é o meu próximo passo? E tá tudo bem. Sim, com certeza. Ah, porque eu fiz curso de palhaço, a gente montou uma empresa de animação de festa e não virei uma animadora de festa, mas virei uma engenheira. Sim. Entendeu? Então, assim, tá tudo bem. Sim, com né? certeza. Acho que as coisas vão se complementando, né? Então você acaba realmente, como eu falei, você vai agregando ao seu eu profissional, né? Não porque eu fiz uma faculdade e não estou na área, quer dizer que eu ignorei ela. Na verdade, não. Isso vai te dando conhecimento de outras áreas que muitas das vezes pode agregar realmente na sua área já. Então, por exemplo, logística. Logística e construção civil ali, ele tem uma ligação muito forte. Tem. Administração porque total. se a obra não tem a logística, ela não anda. roda. Então, Layout de obra. Sim. Layout de obra sem logística é uma obra que atrasa, é uma obra Sim. que não rende. Porque o pedreiro tem que dar a volta na obra toda para pegar um tijolo, depois ele tem que dar a volta. Parece besteira, mas um layout ali, né? Uma Sim, com lógica E eu acho já que faz isso, diferença. E tem gente que não tem essa visão. Então, você é um cara que tem. Sim. Eu Quando acho você que até... estiver trabalhando com Sim. obra, por exemplo, você vai ter um diferencial. Não, e não só isso, né? Até na questão da regularização aqui do escritório mesmo, que a gente fala, né? Que, por exemplo, você ter aquela parte da Receita Federal vista por um engenheiro, mas aí você, tipo, faz um curso da mesmo tema, mas visto por um âmbito de um advogado, mas visto por um âmbito de um contador. Porque as profissões, elas vão dar visões diferentes de cada pessoa. Além do eu pessoal, né? O eu profissional também tem visões diferentes. Então, às vezes, a gente aborda um tema com um engenheiro, que quando a gente aborda com um advogado, ele vai ter uma outra visão daquele mesmo tema. Então, é legal a gente ter essa troca realmente, né? Por isso que a gente fala que eu acho que a questão de você ter parceiros é muito importante também, né? Que você não tá sozinho na caminhada. Fala, não, é só eu por eu mesmo. Na verdade, não. A gente tem que ter parceiros de outras profissões, das mesmas profissões e assim por diante. E só para contextualizar você, nós temos aqui no escritório um curso que chama Enriquecendo com Zero, que a gente ensina a fazer regularização de obras na Receita Federal. E eu faço parte de todos os cursos que eu encontro na internet, justamente para conseguir ter essas visões diferenciadas. Eu já estudei a normativa. Sim. Eu regularizo obras há mais de 20 anos na Receita Federal. Antes de me formar, na faculdade eu já fazia isso. Só que, quando eu assisto um curso de uma advogada, ela tem um ponto de vista jurídico. Quando eu assisto o curso de um contador, ele tem um ponto de vista da contabilidade, né? Quando eu assisto um curso de um colega engenheiro, ele tem um ponto de vista da engenharia. E isso me expande. Ah, Adriana, quer dizer que você faz todos os cursos que eu faço? Você não faz faculdade, pós-graduação? Então, eu me especializo na minha área, os cursos que a gente tem, eu faço para entender cada vez melhor, para aprender cada vez mais. Porque você acha que eu vou aprender tudo sozinha? Não, com certeza. E eu acho até que, né, a questão desse ponto, a gente tem essa percepção, né? De, eu vou fazer uma faculdade, faço uma pós e acabou. Não vou mais precisar estudar. Nunca mais. Tá tudo certo. Você conta, eu só vou conto. atuar. Mas na verdade é o contrário, né? Você termina isso, você tem que estudar mais. Porque você nunca vai parar de estudar. Se você parar de estudar, você desatualiza e fica para trás. Com né? o avanço da tecnologia, a gente já forma desatualizado. Porque não há MEC, não há Ministério da Educação, não há faculdade que acompanhe o desenvolvimento tecnológico. Então, assim, quando a gente se forma, a gente já se forma ultrapassado. E aí a gente tem que utilizar todas as ferramentas possíveis para se manter atualizado. Uma das ferramentas, por exemplo, é o CREA Capacita. Sim. Os cursos da Associação dos Engenheiros. Sim, com certeza. Aqui em Atibaia nós temos a Associação dos Engenheiros. Então, que foi a ponte que nos conectou. Se eu não fizesse parte da associação junto com a Gabi, eu não teria recebido seu currículo. Não, tem um diverso, né, que a gente fala pro profissional, né, assim, meios dele realmente acabar aproveitando disso pro conhecimento, né. Então, não, como eu disse, né, não é só a faculdade, só uma pós que vai te dar conhecimento. Tem cursos, tem palestras, tem diversos outros meios de você agregar esse conhecimento. Então, por exemplo... E não só conhecimento, parceria, né? Parcerias, né? O network é extremamente importante, né? Então, a gente fala assim, por exemplo, a associação foi uma porta, né? Pra mim, pelo menos. Onde ali eu tive diversas palestras, por exemplo, que eu nem sequer vi perto na faculdade.
Então, patologia, paisagismo, muita coisa que, assim, a gente acaba... Às vezes até tem na faculdade, mas vista de outra maneira. É o ponto de vista. Então, uma palestra, um network, isso é extremamente importante. A gente conhece outras pessoas. O evento, por exemplo, que o Reginaldo deu nesses dias aí. Uma visão de outras áreas na engenharia que a gente não tem ali na faculdade. Porque aquela base ali é basicamente o comum, né? Então, eles acabam ensinando o mais comum. E a gente, por fora, vai pegando esses outros conhecimentos, né? Só para te contextualizar, a gente teve uma mentoria da CustArc, né? Onde o Reginaldo falou sobre os 12 possibilidades de viver da engenharia sem a obra, né? Regularização de obras é uma delas, né? Sim. E ele tem lá mais diversas opções. Foi uma mentoria maravilhosa. Eu palestrei, Gustavo participou, né? Gui participou também, né, Gui? Mas foi muito interessante porque é isso. E aí, assim, se você entender a arquitetura e engenharia mais próximo, se você entende todas as possibilidades, se você ainda não tá se achando, dá tempo de trocar. Sim. Não tô falando que não é pra fazer, tô falando que é pra você descobrir o que te faz feliz. Ah, mas agora já comecei, vou desistir. Tá bom, tá muito perto do fim, então termina, ganha dinheiro com isso e vai descobrir o que te faz feliz e tá tudo bem. Agora, eu tenho uma pergunta pra você, duas, na verdade. O que nos conectou, porque a gente já tá quase 3 anos junto, né? Sim, quase 3 anos. O que nos conectou? O que fez com que você permanecesse na DIC Engenharia? O que fez com que a nossa conexão... Porque, assim, você encontra várias pessoas a qualquer tempo, em qualquer lugar. Com algumas pessoas, você cria uma afinidade e fica mais tempo. Sim. Né? Eu acho que, assim, bastante coisa, né? Acaba fazendo a ligação ali entre as pessoas, né? Até porque a gente fica mais tempo junto do que a gente fica com as com a pessoas família, de casa, né? Com certeza. Mas eu acho que, assim, boa parte, pelo menos pra mim, né? Até uma coisa que fez eu sair um pouco da minha área, né? Que eu já estava, foi a questão de novidade, né? Então, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, gosta de novidade, gosta de coisa nova e vamos pra cima, tentar e é assim, a vida, pelo menos pra mim, é dessa maneira, né? E eu encontrei na arquitetura um pouco dessa questão, porque a gente sabe que cada projeto é um desafio diferente, cada família vai ter uma necessidade diferente e isso acaba me motivando a, é um projeto novo, vamos estudar de novo, porque assim, a gente sabe que vai ter que estudar novas coisas, vai ter que aprender novas coisas e assim por diante. Meu pai é engenheiro, ele sempre falou isso, né? Que por mais que a gente esteja fazendo mais uma obra, nunca é a mesma obra. Nunca. Não é o mesmo cliente, não é o mesmo material, não é o mesmo terreno. Então, é a mesma coisa, mas nunca é a mesma coisa. Sim. E na arquitetura é a mesma coisa, só que nunca é a mesma coisa. E eu acho que aqui no escritório foi basicamente isso, nessa ligação, porque você é uma pessoa muito pra frente, que topa as coisas, vamos pra cima. Hoje, presidente da associação, tá ali em diversos outros movimentos, né? Então, vamos tentar, vamos fazer, vamos participar desse evento, vamos fazer isso. E isso vai gerando uma conexão, porque eu também gosto dessas coisas, né? Então, vamos tentar, vamos fazer. Se não der certo, a gente volta, repensa. Às vezes não é para ser, às vezes é de uma outra maneira. Então, essa movimentação, né? De não apenas ali, vamos fazer isso só e tá tudo certo, porque as oportunidades, elas estão em todo canto, né? Basta a gente entender qual é melhor pra gente e como é melhor pra gente. Então, vamos junto e é isso. Acho que foi um pouco disso também. Ô Gui, você acha que ele ficou com medo de perder o emprego agora? Daí ele deu essa disfarçada, assim? Se bem que o Gustavo... Não, mais um exemplo é o Guilherme. O Guilherme tá aqui por conta dessas tentativas. Que é a questão do estúdio. Tipo, vamos com o estúdio? Legal. Nossa, o estúdio foi uma loucura, né? Então, Vamos montar um estúdio? Vamos ir. Tipo assim, que você para pra pensar, qual a ligação com a engenharia? Não tem? Mas assim, tem. Tem um estúdio, vamos fazer um podcast, vamos ter umas ideias e assim por diante. E o Guilherme tá aqui nessa loucura, vamos dizer assim, que não é uma loucura, né? Mas quando a gente fala, né? Porque... Não, mas sorte a minha de ter encontrado você que, tipo, topa as minhas maluquices, né? Porque, gente, ideia eu tenho o tempo todo. Então, assim, eu só preciso de alguém que me ajude a organizar. E Gustavo é um cara organizado, então, tipo, isso facilita muito a minha vida. E a gente... Gente, pelo amor de Deus, eu não abandonei a DIC Engenharia, tá? A gente mega trabalha junto na DIC. A gente vai junto. Só que, para que eu tenha tempo, para que eu tenha possibilidade de ter outras vivências e outras experiências, Gustavo é o parceiro, né? Que eu falei, perdeu o emprego, o Gustavo nem é meu funcionário, né? Ele é meu parceiro no escritório.
Então, assim, para que o Gustavo possa ser meu parceiro, para que eu possa viver as minhas experiências, Gustavo vive as experiências Com dele certeza. no escritório, né? É. E a gente discute os casos, Não, debate, faz lógico. tudo direitinho dentro do nosso Sim. cronograma de organização, mas isso me dá a liberdade de estar aqui hoje. Agora eu te pergunto mais uma coisa. Você vai se formar em arquitetura, DIC logo terá mais um braço, né? Porque Breve. a gente tem só 4 empreendimentos, é pouco, a gente precisa ter mais coisas, né? Mais Sim. itens à nossa disposição, porque nós não somos um só, porque nós não fazemos uma coisa só. E como que você vê a arquitetura como contribuição na sua vida e na vida das pessoas? Porque na regularização eu vejo a nossa contribuição como tirar aquele peso daquela pessoa que faz anos que está Sim. com aquele imóvel irregular. Então, tipo, por mais que um processo na Receita seja sempre o mesmo, nunca é o mesmo caso. Um dia você está tirando esse peso de uma mãe, um dia você está tirando esse peso de um filho, porque são, né? Sim, Um dia com é só um certeza. investidor que está vendendo mais uma casa. São várias situações onde o escritório é contribuição na vida das pessoas. Sim. Como que você vê que a arquitetura, que você, arquiteto, será contribuição na vida das pessoas? Eu acho que falando no geral, né? Às vezes acaba até caindo num clichê, mas é a realidade, né? A gente trazer a arquitetura pro conforto, mas também para aquela questão de, pô, quero viver melhor, sabe? Porque acho que depois da pandemia, realmente, a gente teve essa percepção de que a casa, ela é mais importante, porque naqueles momentos que a gente tá ali, a gente quer descansar, quer estar com a família, um ambiente legal, confortável. Então, você trazer a arquitetura pensando nessa vivência, né, nesse conforto, em toda essa questão, até mesmo da saúde, né? Então, acho que, no geral, é trazer uma qualidade de vida melhor. Então, você pensar em vários detalhes, né? Onde você traz a questão da saúde, não só, um exemplo, né? A questão do ar que vai passar pelo ambiente, do conforto térmico, mas também pensando, por exemplo, pô, ó, tem uma pessoa de idade que mora nessa casa. Eu vou fazer uma casa de 2 andares? Talvez seja melhor pensar numa casa térrea. Ou que tenha um cômodo Ou no que tenha um térreo. cômodo no térreo, mas assim, num geral, você realmente pensar a casa para aquela É pessoa, porque né? é a família, né? Eu Sim, acho que o que muda na questão da visão do profissional é: você quer fazer projeto bonito para postar no Instagram? sim, Ou você quer mudar a vida das pessoas que moram naquela casa? Ou você quer proporcionar, que claro, que pode ser bonito e pode estar no Instagram, sim, com mas o certeza. seu principal objetivo é ter uma marca, um layout que tenha a sua cara, ou o seu principal objetivo é Sim, ser contribuição na vida das famílias que vão morar naquele imóvel? sim, Que ele seja o mais utilizável possível, para que tenha as maiores diversidades. A minha casa é uma casa sobrada e tem um quarto embaixo. uhum, Eu tenho familiares que ficaram idosos ou que sim, quebraram a perna em algum momento da história, né, tiveram algum tipo de impossibilidade e moraram na sala por alguns meses. sim. Eu acho que no geral, é realmente pensar na questão, né, de cada família, até no geral, falando assim, é meio, né, como eu disse, até de certa forma clichê, né, mas você tem que pensar naquela família que vai viver ali. Então, cada família tem uma necessidade diferente. Às vezes uma família, pô, ama passar o tempo na sala, às vezes a pessoa nem utiliza a sala direito, às vezes ela quer um ambiente externo, tem gente que gosta de ficar muito na área externa. Então, assim, você pelo menos entender a questão do que a família precisa, né, lógico que já tem, né, algumas normas que você tem que seguir, então não pode acabar esquecendo disso, porque as normas também trazem a questão da saúde. Então, você tem um ambiente arejado, você tem um ambiente que vai ter um conforto térmico legal. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Mas acho que, num geral, é pensando realmente na saúde e na convivência da família mesmo. Para o meu marido, você pode fazer um projeto que tem que ter garagem, oficina e Oficina. um quarto que pode ser lá na garagem mesmo. Tá tudo Não precisa certo. nem ser lá na casa grande com a gente, pode ser lá na garagem, porque para ele e é muito engraçado, né? Porque é o que faz ele feliz, Sim. né? E na minha casa, no meu projeto original, tinha uma oficina. Uhum. Que eu desfiz a oficina e fiz uma lavanderia maior. E hoje eu me arrependo, porque ele é um cara que ele precisa de uma oficina, da entendeu? oficina, Porque o meu pai não precisava de uma oficina, então para mim não fazia sentido Sim. ter uma oficina em casa. Mas pro marido que eu tenho, faz sentido ter uma oficina, entendeu? Porque do mesmo jeito que eu gosto de comprar sapato, ele gosta de comprar ferramenta. Eu acho Porque que cada pessoa tem a sua característica, né? E eu acho que é legal, assim, porque a gente também tem que perceber que a gente tem que ouvir mais os clientes, né?
Porque às vezes a gente, como profissional, né, falando assim no geral, a gente quer falar que a gente sabe, então a gente sabe o que é melhor pra ele. Mas quem vai saber o que é melhor pra ele é ele. Lógico que a gente tem que nortear, porque a gente sabe também de técnicas que eles não têm conhecimento. Mas quem que vai dizer qual é o melhor ambiente? Qual o ambiente que ele mais gosta? Qual o ambiente que ele mais passa tempo? É ele. Então, se o cara chegar e falar pra mim, não, eu quero uma garagem grande. Eu falo, não, mas não faz sentido ter uma garagem grande. Tipo, conversar pra ele entender o porquê que ele quer aquela garagem grande. E aí sim pensar naquele ambiente. Tipo, pô, eu quero uma garagem grande porque eu tenho meus carros. Eu gosto de mexer neles. Então, você já vai pensando no ambiente pra isso e assim por diante. Então, a gente ter esse costume de ouvir mais, né? Que Que muitas das vale vezes é pra qualquer difícil. área da vida, A né? gente tá naquela correria e você fala, pô, não, vamos. Aí fala. Mas, pô, vamos parar, ouvir mais. Mas você Porque. sabe que aqui, ó, nesse momento, eu fico aqui pensando, você tá falando, eu pensei em alguma coisa que conecta. Eu fico Quer assim, falar eu no meio. interrompo ou eu espero, né? Porque nós estamos nesse momento gravando Sim. as vozes. E aí, assim, eu fico aqui esperando você terminar pra eu poder entrar ou eu entro no meio da sua conversa. Sim. E isso faz parte da podcaster que eu serei, Sim, né? com certeza. Então, se eu vou ficar... Porque num podcast, na minha opinião, do meu entendimento, a estrela é o convidado. Só que tem hora que a gente também tem que interagir, porque senão fica tipo... Então, Sim, né, qual que é o melhor momento pra interagir com o convidado? Qual é o melhor momento de, deixa quieto? Sim. Então, esse pode inaugurar serve exatamente pra isso. É tudo um aprendizado, né? Porque é que nem você comentou, a gente às vezes se impulsiona, né? Você fica, pô, quero falar. Mas às vezes você tem que perceber, pô, agora é momento de eu cortar ou não, deixa ele terminar e depois a gente fala. E é tudo um aprendizado, E né? com o cliente é a mesma O coisa. cliente é a mesma coisa. Se a gente tem que saber, né, os momentos de ouvir, os momentos de falar, o momento de intervir, tem toda essa percepção, né, do que você realmente tem que falar ali no Porque naquele a momento. nossa melhor solução vai estar na dor dele. Sim, com Então, eu certeza. preciso entender qual a dor que ele tem para que eu possa oferecer a solução certa para ele. Sim. Não é uma solução de catálogo. É uma solução para a dor daquela família. E muitas vezes ele não sabe qual é a dor dele. Sim. Principalmente no seu caso. No nosso caso da regularização é mais fácil. No caso Sim. da arquitetura, talvez seja um pouco mais Sim. implícito. Talvez a pessoa não saiba falar para você, eu preciso de uma oficina. É difícil Talvez porque... ela fale assim, meu marido tem ferramenta jogada pela casa inteira. Sim. Quer dizer que ele tem que ter uma oficina, mas talvez a pessoa não tenha Não tem essa essa percepção. visão, e aí a percepção tem que ser do profissional. Sim. Por isso que quanto mais multidisciplinar você for, melhor. Por isso que quanto mais vivências você tiver em todos os campos da sua vida, melhor. Sim. Porque tem coisas que a gente só percebe quando a gente vivencia. Tem coisas que a gente consegue absorver de outras pessoas e de outros lugares, e tem coisas que não. Sim. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente oferece. Sim. E acho que entender, né, que cada pessoa, cada cliente que vai chegar é diferente, né? Então, às vezes o cliente vai chegar com uma foto no Instagram lá e falar, eu quero essa casa. E às vezes o cliente vai chegar e falar, não, eu quero um cômodo assim, um cômodo assim, um cômodo assim. Ele já tem desenhado, parece que praticamente a casa inteira. E aí você vai ter que lapidar tudo aquela informação, né? De tipo, realmente ele quer essa foto, o que ele precisa, ou ele quer tudo isso de cômodo, será que ele realmente necessita de tudo isso de cômodo? Porque tem uma questão de ser exequível, né? Sim, também. Porque quantos clientes a gente não pega aqui, Gu, Gustavo, Guilherme é aquele ali. E quantos clientes a gente não pega aqui que a pessoa sonhou grande, mas não conseguiu realizar. E a hora que ela descobre o valor do INSS, daí que ela quase tem uma síncope mesmo, porque o INSS realmente não é barato. Sim. Mas se você sabe desde o começo, se você se planeja, ele é um imposto que vai ter que ser pago, ponto. Sim, com A certeza. questão é, antes de começar a obra, ou durante o orçamento, ou durante a viabilidade de custos, esse imposto tem que estar. Sim. Inclusive, para você saber se você vai ter condição de terminar a casa. Sim. Porque a gente não tá falando nem do imposto, a gente tá falando das pessoas que não conseguem acabar a casa. Eu acho que esse ponto realmente, né, da questão do dinheiro mesmo, né, falando no geral assim, é muito importante realmente para você atender a expectativa daquele público, né, daquele cliente em específico. Porque às vezes ele chega ali com uma ideia muito grande e você tem que, de certa forma, falar para ele que aquele dinheiro talvez não vai ser suficiente. Então é difícil você chegar e falar para o cliente, não dá. Você tem que, de alguma maneira, ali guiar ele e falar que, assim, dentro daquilo,
a gente vai chegar no melhor, né, no que ele quer, mas também sem perder ali o sonho dele com o objetivo ali. Então, é complicado, mas você não pode também entregar algo ali, tipo, no início e depois não chegar naquele algo que você entregou. Então, você, a gente vai ter uma casa dessa. Aí chega no meio da obra, não tem dinheiro, não termina, o cliente vai ficar puto porque você não avisou. Então, você tem que adequar ali dentro do que ele realmente tem para que você consiga concluir aquele sonho dele, né, da melhor maneira possível e que ele não acabe ficando no meio do caminho, vamos dizer assim, né? Por quê? Pelo amor de Deus, eu sou engenheiro, você é arquiteto, mas eu não tô falando de... Não de profissões, Mas assim, o arquiteto, ele consegue fazer qualquer projeto, sim. Né? Ele consegue pôr uma maquete eletrônica maravilhosa pra você, linda, que você vai pôr num quadro, vai pôr na parede, eu falo, uau, né? Mas na engenharia de custo, na hora do orçamento, na hora do pé no chão, sim. Né? Que você precisa... Eu preciso desse imóvel desse tamanho, eu tenho condição de fazer um imóvel desse tamanho. E não é uma crítica ao arquiteto, porque sim. ele tem criatividade para fazer o que ele quiser. Com certeza. A questão é, o usuário ali, o cliente, ele tem condição de executar? Porque se ele não tem, isso precisa ser ajustado. Sim, com certeza. Ah, mas ele queria, eu fiz. Ele queria, você fez e agora não vai ficar pronto, nunca. É porque às vezes o cliente olha, né? A gente falando da internet hoje, no geral, né? É dessa maneira. Então a gente olha no Instagram aquela casa linda. Fala, putz, eu tenho dinheiro, eu quero essa casa. Mas a gente não sabe o quanto aquela casa, de certa forma, vale. Então, às vezes, tem um mármore lindo. Pô, aquele mármore... Aí você vai olhar o valor, tipo, já foge, de certa forma, do orçamento, porque a gente tem que entender a casa como um todo, né? Então, não adianta eu fazer uma maquete eletrônica ali, né? Um 3D lindo pro cliente, que o cliente vai chegar no final da obra que não vai conseguir executar. Então, lá na maquete, né, no projeto, tem uma madeira linda, tem um mármore lindo, tem um piso, nossa, o mais caro possível, que vai chegar no final, o cliente vai olhar a casa, vai olhar o 3D e vai falar, não era isso que eu queria. Então, assim, a gente tem que também adequar isso, né? Entregar o melhor, mas dentro daquele custo que o cliente tem, né? E muito mais, né, Gu? Porque qual a localização do seu terreno? Sim. O seu terreno está localizado numa casa, comporta uma casa dessa? Sim, com certeza. Porque se você constrói uma mansão num bairro periférico, sim. Você vai ter um custo de obra altíssimo e você nunca vai conseguir vender essa casa nesse custo. Sim, com porque certeza. o bairro desvaloriza o imóvel. Aí você olha uma maquete no Instagram, seu terreno é aclive, o terreno da maquete é plano. Seu terreno é declive, o terreno da maquete é aclive. Sim. Então, porque a casa vem assim no morro e encaixa com a perspectiva, mas o seu terreno é plano, não dá para fazer esse projeto. Sim. E assim, às vezes, né, até é possível executar, mas o valor daquela solução vai ser muito, muito exorbitante. Então você fala assim, putz, eu queria porque engenharia tem solução também. Tudo tem solução. Então assim, putz, eu queria um vão de 10 metros aqui nessa casa. Se tiver dinheiro pra pagar. Então assim, é possível fazer, mas assim, cabe no orçamento. Você vai volta para aquele plano. Custo, né? Então assim, por isso que é legal também, né, você ter ali, porque assim, a gente sabe que a gente como profissional não vai conseguir fazer tudo. Então, por isso que a gente fala da questão das parcerias, né? Então, se você vai fazer só o projeto, ou você vai fazer, né, a execução do projeto, que seja, mas você não tem um controle desse custo, é legal você ter pelo menos um parceiro que faça isso durante a obra. Então, a gente tem, por exemplo, o Reginaldo mesmo, ele é um profissional que faz, né? Da Custiarc. Da Custiarc, né? Que ele faz esse acompanhamento. Então, vamos ver se o que a gente planejou lá no início está sendo executado. O mais importante do sonho é ele ser realizado, né? Imagine você chega ali no final da obra, não nem no final, né? Mas tipo, 70% da obra, putz, acabou o dinheiro. Aí você fala, puta, o sonho da minha casa que era estar pronta no final do ano, vai ter que ser adiado por mais 2, 3 anos. E assim, eu acho que isso acontece muito quando é cliente final com dinheiro próprio, né? Porque se ele estiver fazendo, tipo, financiamento, ele nem tem essa opção. É que daí no financiamento ele também tá tendo aporte, mas ele tá tendo o apoio, né? Então, assim... mas enfim... Quando a pessoa tem... normalmente é aquela pessoa que juntou dinheiro do sonho, tem ali, vou construir minha casa. E mesmo sem o financiamento, ela fala, eu vou fazer isso. E aí vai batalhando, vai conseguindo. Mas assim, se você não tem esse controle, né? Isso vai acabar saindo ali. Principalmente porque você chega lá e fala assim, vou comprar essa torneira pra minha casa. Putz, mas... é a minha casa, né? Vou comprar essa outra que é mais cara. Esse piso aqui tá legal.
Mas aquele ali, R$200 mais caro o metro, vai indo. E a hora que você vê, estoura. Então, lindo. tem essa questão de trazer pra realidade também, né? Não é apenas um projeto lindo que o cara vai colocar na parede. É a gente trazer pra realidade que ele vai conseguir executar aquele projeto que a gente fez, né? Então... Inclusive, por exemplo, a nossa planejamento tributário para redução do INSS durante a obra que a gente tem. Se a pessoa não tiver um prazo de fim de obra, o planejamento fica inviável. Sim. Porque o planejamento é para um período. Então, assim, a não ser que ele, paralise a obra mesmo. Sim, mas se ele for tocando, devagarzinho, o planejamento pode se perder. Sim. Então, para a gente reduzir o imposto de 50%, 70%, a gente tem que ter data de início, previsão real de fim. E aí, toda essa parceria entre arquitetura e engenharia tem que estar tudo muito alinhado para que esse sonho seja realizado dentro do menor custo, né? Dentro das expectativas do cliente. E vejo aqui que será você, Gustavo, arquiteto, com certeza, uma contribuição maravilhosa para os profissionais, né? Para as famílias, para os parceiros, porque você já está lapidado, né? Com a regularização você já conseguiu aprender muita coisa. Inclusive quando a gente visita casas que a gente fala assim, nossa, quem que fez um quarto desse tamanho? Né? Porque aí você já consegue ter essa vivência visão, né? Do que as pessoas gostam mais, do que as pessoas não gostam tanto. Acho que no geral a questão de você ter outras visões realmente, né? Então você ter a visão de outros profissionais, de outras famílias, de outros locais, você vai agregando tudo num conjunto, né? Então por isso que eu falo, por exemplo, hoje, a vivência que eu tenho aqui, ela já vai me dar um outro caminho, por exemplo, que outros profissionais não têm. Então, que é essa questão da burocracia, que a gente vê, tipo assim, terminou a obra, tudo lindo. E a burocracia? A gente sabe que existe. Então, assim, eu preciso fazer a verbação da construção lá no final, porque, beleza, a casa tá pronta, mas eu também preciso ter os documentos tudo certo. Então, assim, tem uma visão macro, né? Uma visão macro de diversos âmbitos, né? Então, por isso que eu também falo, assim, da questão de você trocar ideia com outros profissionais e, tipo, um profissional ali que faz hidráulica, um profissional que faz o elétrico, um profissional que faz o paisagismo, e você vai fazendo um conjunto, né? Pra você se tornar um profissional mais completo. Então, tem tudo isso. Gu, muito obrigada por ter estado aqui hoje. A gente tem reunião daqui a pouco. Verdade. Então, precisamos encerrar. Já deu o nosso tempo também, né, Gui? Eu quero agradecer você que assistiu este episódio do Pode Não Curar, aprender um pouco mais sobre a questão da engenharia. Quero te dizer que este estúdio está à sua disposição. Se você quiser alugar para fazer o seu próprio podcast, para fazer a sua videoaula, para fazer o projeto audiovisual que estiver no seu coração, que você quiser trazer para a realidade, está aqui à sua disposição, nosso estúdio. Quero agradecer, Gustavo, por estar comigo aí há quase 3 anos. Quero agradecer o Gui que topou vir. Gente, só pra vocês entenderem, o Gui é irmão do Gustavo, tá? É isso aí. Então, assim, Guilherme topou vir pra ficar no estúdio. Gustavo fica na DC Engenharia. Eu tenho a Jéssica, que me ajuda no Enriquecendo com Sério, que é o nosso curso. A gente tem as palestras que a gente faz nas associações, em mentorias, né? Em outros locais que tenham os treinamentos de corretores. Então, assim... A gente tem muitas frentes aqui, muitas coisas acontecendo. E muito obrigada por estar neste episódio. Sim. Curta, compartilhe, ative o sininho, as notificações para você saber tudo o que acontece. E logo, logo nasce o nosso podcast oficial. Espero que você esteja gostando dessa nossa brincadeira séria, que é tudo uma preparação para que o nosso podcast seja, assim, um arraso. É isso aí. Tchau, tchau. Obrigada.